Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-semana 1, a temporada da NFL começou com tudo, um grande domingo de futebol americano, e eu vou passar por todas as partidas aqui com você para te deixar informado sobre tudo que aconteceu na rodada da NFL. Lembrando que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos principais sites e mais antigos de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta usando o link que tá na minha descrição. Tem que ser usando o meu link para eles saberem que eu que te mandei. E novos usuários têm bônus no primeiro depósito. Leia as regras direitinho do bônus. Faça sua conta usando o meu link para você ajudar o podcast e poder apostar num grande site de apostas esportivas. Então, vamos lá. Vamos para o programa. Vamos começar com a partida mais maluca do domingo, a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Cincinnati Bengals por 23-20, um jogo que a defesa dos Steelers foi muito bem, o ataque do Cincinnati Bengals foi muito mal, um não anula o outro, né? Dá pra dizer que dá pra elogiar a atuação da defesa dos Steelers, reconhecendo que a atuação do Cincinnati Bengals foi muito ruim. Foram 4 interceptações lançadas pelo Joe Burrow, ele sofreu 2 fumbles, um que foi recuperado pelo próprio Cincinnati Bengals, então perdeu apenas um fumble. Turnover é muitas vezes sorte, né? Mas a defesa dos Steelers fez tudo o que poderia fazer. É uma defesa muito talentosa, comandada por um treinador que é muito talentoso, o Mike Tomlin. 2 assistentes espetaculares na defesa, o Terrell Austin e o Brian Flores. Os Steelers foram vencendo para o intervalo 17-6, o jogo lá em Cincinnati. Os Bengals conseguiram empatar o jogo com um touchdown ali no finalzinho, que deveria ter sido um pouco antes, algumas 4, 5 jogadas antes, né? Porque teve o lance que o Ja'Marr Chase fez a recepção, ele conseguiu pisar na linha da endzone e um pé estava fora, né, da endzone. Ao invés do Cincinnati Bengals dar um tempo para a arbitragem revisar, não poderia desafiar porque já estava dentro do 2-minute warning, eles correram para a linha de scrimmage para chamar outra jogada, porque acharam que o Ja'Marr Chase poderia ter pisado na lateral, né, o que daria um passe incompleto. Só que deveria ter sido touchdown. Sim, de qualquer jeito, foi touchdown eventualmente. Só que aí o Minkah Fitzpatrick, safety dos Steelers, fez um grande jogo. Ele fez um touchdown, né, ele recuperou ele fez uma interceptação, uma pick six logo no começo do jogo. Ele conseguiu bloquear o extra point. O jogo foi para prorrogação. E aí foi aquele clássico jogo que vai para prorrogação que ninguém parece que ia ganhar o jogo, né? Teve 2 field goals errados para cada lado, né? O McPherson, né? O kicker dos Bengals, um dos melhores kickers da NFL, errou um field goal de 29 jardas. Depois o Chris Boswell errou um de 55. Os Bengals tiveram a bola ali com 2:22 pro fim do jogo, mas acabaram tendo que ir pro punch. E aí os Steelers conseguiram avançar a bola rápido. 2 recepções uma conexão muito boa do Mitch Trubisky com o Pat Freiermuth, que é o tight end. E aí o Chris Boswell se redimiu e conseguiu o field goal da vitória. Field goal de 53 jardas. Os Steelers começam a temporada com vitória. E os Bengals, depois de terem vencido o Super Bowl, entraram com tanta empolgação, reforçados na off-season, né, a linha ofensiva e tudo mais. Acabaram tendo problemas, né? E problemas que a gente viu durante a última temporada regular. Porque eu sei que na NFL, nos esportes em geral, é muito aquela questão da última impressão é que fica. E a última impressão que a gente teve foi do Cincinnati Bengals no Super Bowl. Mas é o time que venceu 10 jogos na temporada regular passada, né? Não foi um peso pesado. E o que a gente viu? Joe Burrow sob muita pressão. Ele sofreu 7 sacks, que é um número altíssimo, insustentável. Só que um quarterback ele não sofre 7 sacks só porque a linha ofensiva é ruim. A linha ofensiva jogou muito mal do Cincinnati Bengals, né? Principalmente o left guard da equipe foi muito mal. Os Steelers usaram um plano de jogo ali realmente para tentar explorá-lo, mas o Joe Burrow segura muita bola, né? E não é uma boa combinação. Acho que um maximiza o outro, né? Pro negativo, o fato de Joe Burrow segurar a bola e da linha ofensiva dos Bengals não ter jogado bem. Linha ofensiva é muito entrosamento, né? E entrosamento você vai conseguir em campo na NFL atualmente, né? Porque você tem pouco contato físico nos training camps e tal. Então, é um processo. Não vai ser a melhor versão dessa linha ofensiva logo de cara, né? Então, assim, não é motivo para pânico. Sempre eu vou bater nessa tecla várias vezes aqui no programa, porque
o resultado da semana 1, na maioria das vezes, não é um indicativo 100% fiel pro que vai ser a temporada como um todo, né? Os Bengals ainda podem brigar por playoffs, e eu ainda acredito que os Steelers não irão aos playoffs. Mas foi uma vitória muito importante pros Steelers, assim, de um time que sabe jogar, né? É uma franquia que tem a infraestrutura, tem um grande head coach, uma grande comissão técnica, tem uma diretoria que sabe o que tá fazendo. E por mais que, assim, você tenha o Trubisky que foi ok, né? Não foi espetacular, mas foi ok. É um time que sabe vencer jogos de futebol americano, né? E não conseguiu correr bem com a bola. O Trubisky se livrou muito rápido da bola. E esses dois pontos são por causa da linha ofensiva, que é muito ruim. Então a gente não vai ver, assim, o Trubisky tentou 38 passes para 194 jardas, ele completou 21 passes, que é um número bem baixo. Mas a gente não vai ver o Trubisky com uma média muito maior do que isso, porque ele vai se livrar da bola muito rápido. E pra mim é o principal motivo pelo qual o Kenny Pickett não tá jogando. Porque o Kenny Pickett, além de ser calouro, ele é um cara que segura muito a bola. Então, o quarterback segura muito a bola nesse ataque, não vai se adaptar muito bem. O Pat Freiermuth foi o melhor recebedor dos Steelers, apesar que o Deontay Johnson teve uma recepção muito importante ali no final do jogo e em geral foi bem. Mas o Pat Freiermuth, o tight end, foi, eu acho que o melhor jogador do ataque do Pittsburgh Steelers. O Najee Harris, 10 carregadas para 23 jardas, e é o que se espera, infelizmente, é o que eu esperava, pelo menos, quer dizer, eu falei o que se espera generalizando, era o que eu esperava do Najee Harris. Não vai ter muito espaço atrás dessa linha ofensiva. O ponto negativo para os Steelers saindo desse jogo é o TJ Watt. Ele que fez um jogo fantástico, ele teve um sack, ele teve a interceptação que foi aquelas que ele viu que ele não ia chegar, ele leu os olhos do Joe Burrow, pulou na hora certa, conseguiu a interceptação. Quando ele tem uma hora que no final do jogo já ele sai claramente machucado, acompanhado por um médico do Pittsburgh Steelers. Eu até achei que era concussão na hora, né? Mas ele dá pra ler, na leitura do labial, dá pra ver ele falando: eu acho que eu rompi o meu músculo do peitoral, né? Falou em inglês, claro, não falou em português. E já saiu insiders lá falando que os Steelers acreditam que ele possa ter rompido mesmo o músculo do peitoral. E isso daí é uma lesão de alguns meses fora, né? 2 meses, às vezes até 3 meses. E aí, se os Steelers vão a algum lugar, vai ser por causa da defesa. E sem o TJ Watt, essa defesa muda totalmente. Cara, ainda tem ótimos jogadores. Eu achei que o Myles Jack estreou bem. O Cameron Hayward continuou fantástico. O Minkah Fitzpatrick fantástico. Mas o TJ Watt é o melhor jogador desse time. E sem ele vai ser muito complicado. Do lado do Cincinnati Bengals, como eu falei, é um processo. Esse time precisa continuar melhorando a linha ofensiva. E precisa o Joe Burrow continuar melhorando para saber o timing certo de se livrar da bola. E isso passa pelo Zac Taylor. O Zac Taylor não é um bom head coach. Eu até tava conversando com um amigo meu no Twitter que essa chegada ao Super Bowl vai dar o quê? Uns 3 anos de segurança pro Zac Taylor no cargo, provavelmente. E então foi bom chegar no Super Bowl? Não sei. Claro, chegar no Super Bowl ótimo, né? Mas eu não acho que o Zac Taylor vai ser o cara a longo prazo desse Cincinnati Bengals. Eu não acho ele um bom head coach. Não achava ele ano passado. E aí você tem que morder um pouco a língua quando o time chega no Super Bowl. Mas eu não sou fã do Zac Taylor. O Cincinnati Bengals poderia ter vencido esse jogo, não fosse a lesão do Clark Harris. Quem é Clark Harris? É o long snapper dos Bengals, né? Ele saiu do jogo machucado, e aí entra um jogador improvisado na posição. Aí claramente o timing ali do snap, do hold e do chute estava errado. Tiveram 2 snaps que eu lembro que vieram muito alto. É uma posição difícil, né? Que você só presta atenção quando realmente o long snapper se machuca. Mas uma vitória muito importante para o Pittsburgh Steelers, um confronto de divisão. Vamos passar agora para New England Patriots e Miami Dolphins. Os Dolphins venceram pelo placar de 20-7. E assim, foi meio que os medos em relação aos Patriots se materializando no jogo, né? Os Patriots sempre, mesmo com Tom Brady, eles sempre tiveram um problema em Miami, né? E esse ano teve toda a história, eles chegaram na quarta-feira, eu acho, em Miami. Normalmente os times chegam no sábado para jogar no dia seguinte, para se adaptar ao calor e tudo mais, umidade. O calor tava 32 graus na hora do jogo, se eu não me engano, mas assim, a sensação térmica é muito maior porque a umidade é muito alta em Miami.
Então teve tudo isso, tipo o time brasileiro indo enfrentar o Potosí na Libertadores pra se aclimatar à altitude, mas não deu certo. Os Patriots jogaram muito mal, o ataque dos Patriots principalmente, e assim, a chamada de jogadas vai ganhar muito destaque na análise sobre esse jogo dos Patriots por conta de toda a história do Matt Patricia, Joe Judge, quem vai chamar a jogada, ninguém vai ser o coordenador ofensivo de verdade, como é que vai ser. O Matt Patricia chamou as jogadas e claramente o ritmo não era bom. E isso não absolve o Mac Jones, eu não achei que ele fez um bom jogo, mas ele é um quarterback calouro, que a gente sabia que ele não é o quarterback com as melhores ferramentas físicas do mundo. Ele no primeiro ano foi muito maximizado pelo Josh McDaniels, pelo um esquema que protegia muito ele, e nesse segundo ano ele tem que fazer mais com coordenadores bem inferiores ao Josh McDaniels, e o primeiro resultado não foi nada bom. Eu achei que o ataque não foi nada criativo, as chamadas, eu não gostei do ritmo das chamadas, e até coisas assim, por exemplo, o handoff, em alguns momentos eu achei que o Mac Jones e o running back não estavam 100% sincronizados. Foram 3 turnovers, né, e foram 2 fumbles perdidos e uma interceptação lançada pelo Mac Jones, que não foi culpa do Mac Jones, né, foi um lance que até foi falta, né, eu não lembro qual era o defensive back que tava na jogada, né, mas ele puxou o recebedor do New England Patriots, deveria ter sido falta, deveria ter anulado, mas enfim, tá lá no box score, interceptação do Mac Jones. Não achei que foi uma grande atuação do Miami Dolphins também. Achei que a defesa foi bem parecida com a da temporada passada, aproveitou dos erros dos Patriots, aproveitou de um ataque ali muito previsível, muita corrida por dentro e tal. O ataque foi, assim, a diferença nesse ataque é que tem mais talento. O Tua foi o mesmo. O Tyreek Hill, ele sofreu um fumble, mas ele foi um cara de muito volume, foram 12 bolas mandadas na direção dele e rapidamente deu pra ver a diferença. Ele fez uma recepção muito difícil ali no segundo tempo, ali que ele esticou com uma das mãos e tal, e a diferença, porque assim, o pessoal vai falar dos números do Tua, né, 23 de 33, 270 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação e tudo mais, rating de 104.4, mas foi o mesmo Tua. A diferença é que você tem um esquema melhor, você tem recebedores melhores. O jogo terrestre continuou ruim, como era sempre, né, foram 23 carregadas para 65 jardas, não impressionou em momento nenhum. Mas assim, agora você tem o Tyreek Hill e o Jalen Waddle recebendo passos. Você tem o Cedric Wilson, né, que também não teve um grande jogo. Você tem um pouco mais de criatividade. Então, essa é a diferença. Por enquanto, o Tua, na minha opinião, foi o mesmo que a gente via na temporada, na última temporada principalmente. Do lado dos Patriots, o ataque é um trabalho em progresso. E eu tava prestando atenção para ver se em determinado momento o Bill Belichick ia sumir ali da lateral para ir colocar um anúncio no LinkedIn de coordenador ofensivo, mas é aquela coisa que eu falei várias vezes ao longo da off-season. É difícil você questionar uma decisão do Bill Belichick porque ele é o Bill Belichick, mas eu acredito que foi um erro não ter contratado um head coach experiente, um coordenador ofensivo experiente, um cara acostumado a chamar jogadas, e você improvisa 2 caras ali que nunca foram coordenadores ofensivos na vida, nunca nem trabalharam quer dizer, são caras que não são de ataque, né? O Joe Judge já chegou a ser treinador de wide receiver, o Matt Patricia lá atrás chegou a ser treinador de assistente de linha ofensiva, mas não são caras com experiência de chamar jogadas, com experiência de treinar quarterbacks, por exemplo, wide receivers por muito tempo. Pra mim foi um erro, e o primeiro jogo ali foi bem preocupante, porque os Patriots perderam para um Miami Dolphins que não me inspira nenhuma confiança. Espero que vocês tenham gostado dessa transição que eu botei, né? São os quarterbacks ali chamando o snap. Vamos falar agora de New Orleans Saints 27, Atlanta Falcons 26, um jogo que configura a Atlanta Falconização. A equipe estava vencendo o jogo, foi pro intervalo vencendo por 16-7. O ataque do Saints não conseguia se encontrar ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo se encontrou, né? Um jogo em que a gente viu o Michael Thomas sendo 2 touchdowns, e ele jogou snaps limitados, né? Foram 37 snaps, eu olhei ali depois da partida, né? Ele foi o terceiro em snaps ali entre os wide receivers da
da equipe. O Jarvis Landry jogou muito bem, 7 recepções, 114 jardas. A gente viu um Jameis Winston mais sob controle, né? Um Jameis Winston bem diferente do que a gente viu pré-Saints, né? Por um 23 de 34 passes para 269 jardas, né? 7.9 jardas ali por tentativa, né? Que é um número... Não é um número ruim, exatamente, mas a gente espera o Jameis Winston com uma média maior, né? Um cara que solta o braço e tudo mais. Mas do lado do Atlanta Falcons, assim, a defesa segurou no primeiro tempo, depois aí começou a ter dificuldades, né? O Saints começou a mover mais a bola e o ataque deles fez o caminho inverso do New Orleans Saints. Primeiro tempo foi muito bem, Marcus Mariota produzindo com as pernas, o Cordarrelle Patterson correndo bem com a bola, o Drake London jogou bem, só que aí no segundo tempo começou a ter muita dificuldade ali para mover a bola. A equipe terminou 5 de 13 em terceiras descidas e só pontuou em 2 de 4 chegadas na red zone, né? O que é um problema. É um problema grande e tem muito a ver também com a defesa do Saints melhorando no segundo tempo, né? Porque a gente espera que esse time seja guiado pela defesa, né? E fez exatamente isso. O Mariota sofreu um fumble e não lançou interceptação, né? E ele com o braço não é confiável. Eu acho que o grande plus a mais aí do Mariota, como diriam, é justamente o que ele tem com as pernas e dá pra ver porque que o Arthur Smith acreditava que ele seria um bom encaixe para esse ataque, só que precisa finalizar jogos, precisa fechar o jogo, precisa garantir as vitórias, e a gente sabe que o Atlanta Falcons tem problema com isso há literalmente o quê? Uns 5 anos? Que ano foi o Super Bowl 51? Já até me perdi totalmente aqui no tempo. E do lado do Saints, o Saints precisa começar melhor o jogo, né? E precisa ter mais consistência. O retorno do Michael Thomas é muito importante. Como eu falei, ele teve snaps limitados e ainda assim teve 2 touchdowns, ele teve 5 recepções, 57 jardas, 2 touchdowns. O Jarvis Landry teve 7 para 114. O Chris Olave, o rookie, um pouco mais discreto, 3 para 41. Tudo isso é um processo, né? A gente tá na semana 1 e os times estão treinando menos, então não vai brilhar logo de cara, mas poderia ter sido muito pior pro Saints. Claro, porque o Falcons não é um time competitivo esse ano, e aí você não consegue sair daí com a vitória, né? É um jogo de divisão, por mais que o jogo fosse em Atlanta, por mais que essa divisão seja uma das mais quentes da NFL, acho que sem muito alarde é uma das mais quentes da NFL, mas eu gostei do que eu vi do Saints no segundo tempo. É o time, sim, eu apostei no Saints indo aos playoffs, mas é o Saints do segundo tempo, não o do primeiro tempo. Do lado dos Falcons, a defesa continua ali, uma defesa meio anêmica, né? Que não consegue segurar por muito tempo, né? E o que eles têm de melhor é o A.J. Terrell, né? Que ele até participou bastante ali como tacleando, né? Teve 5 tackles, né? Mas tirando isso, você não tem muita coisa nessa defesa ali que te assuste, né? Ainda mais uma defesa que não tem estrelas, é uma defesa rasa, né? E aí começa o jogo a andar, o adversário começa a converter terceiras descidas, permanecendo em campo, e essa defesa cansa, né? A gente já viu isso no passado. Acho que no geral dá pra aprovar a atuação do Marcus Mariota, né? E o que não dá pra aprovar é o Kyle Pitts, 7 alvos, 19 jardas. E se você assistiu ao jogo no Red Zone, você nem sabe que o Kyle Pitts jogou, né? E isso é um problema. E vai ser assim durante a temporada, né? Os times vão focar em parar o Kyle Pitts. E os grandes jogadores, as grandes superestrelas, conseguem produzir mesmo assim. Mas o Marcus Mariota precisa encontrar o Kyle Pitts. Sim, não faltou oportunidade. 7 alvos ali é um número razoável, né? Mas os Falcons precisam encontrar formas ali de envolver o Kyle Pitts. Ele é um grande atleta, de repente passes curtos ali para ele produzir após a recepção. Enfim, antes de passar para o próximo jogo, que foi o vitória dos Bears para cima do 49ers, só queria lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Nessa terça-feira à noite a gente vai ter um podcast que vai falar do Monday Night Football e vai analisar os principais tópicos que saíram da semana 1 na NFL. Vou debater com um convidado. E para você ter acesso a esse programa,
você precisa ser apoiador. Tem planos a partir de R$10 por mês que te dão acesso a esse programa, te dão acesso ao programa de sexta-feira de manhã com análise do Thursday Night Football, te dá acesso também a 2 newsletters por semana e te dá acesso também a 2 sorteios mensais de R$50 para quem é apoiador e cria conta no Bodog. Você precisa criar sua conta no Bodog, depois se tornar apoiador, me mandar um print da sua conta. Você vai concorrer a 2 sorteios de R$50 por mês que serão depositados na sua conta do Bodog. Tem o plano MVP também, que te dá acesso a tudo isso desse plano de R$10, né, que é o plano Pro Bowl. O plano MVP, tudo isso do plano Pro Bowl, mais acesso ao feed do Cara do Esporte Notícias, 3 programas por semana só de notícias, 10 minutinhos pra te informar. Grupo no WhatsApp também, então não deixe de se tornar apoiador. Tem desconto pra quem pagar no Pix. Você pode assinar pelo PicPay, pagando todo mês ali no seu cartão de crédito, bem seguro, ou pagar pelo Pix, que planos de 6 meses e 1 ano tem desconto. O link na descrição explica tudo direitinho. Vamos passar agora para São Francisco 49ers e Chicago Bears. Os Bears venceram por 19-10. Acho que dá para chamar de maior zebra da rodada. Um jogo que estava debaixo d'água. Primeiro tempo até que não choveu, mas durante toda a manhã choveu muito forte em Chicago. O campo estava alagado. Uma franquia que é avaliada em, sei lá, $5 bilhões, bilhões. Tinha 2 caras com um rodo ali passando no campo antes da partida começar. Não tem nenhuma condição disso, né? E aí, quão pior o gramado, mais equilibra a partida. Basicamente é o playbook que o Vélez Sarsfield tentou usar contra o Flamengo na Libertadores, né? E não que o Chicago Bears tenha feito isso de forma deliberada, né? O campo é ruim, sempre foi ruim, o gramado do Soldier Field. Mas isso equilibrou o jogo. Os 49ers foram pro intervalo vencendo por 7-0, que já mostra o jogo horrendo que foi. E aí no segundo tempo voltou a chover, principalmente no último quarto. E o 49ers morreu em campo. O 49ers absolutamente morreu em campo, no ataque, na defesa. E o Justin Fields apareceu. O Justin Fields foi o melhor quarterback em campo nesse domingo. Ele foi melhor que o Trey Lance. Ele teve 2 passes para touchdown ali, um no terceiro quarto e outro no último quarto. Ele conquistou umas primeiras descidas ali bem importantes com as pernas. Ele, sim, você olha as carregadas dele, 11-28. Não parece nada demais. Mas ele conquistou first downs ali importantes, enquanto o Trey Lance do outro lado estava meio perdido. Não sabia para onde ir, não sabia para onde ir com a bola. E eu lembro de um sack específico que basicamente a linha defensiva toda dos Bears abraça o Trey Lance depois dele não saber para onde mandar a bola. E não foi uma boa estreia, né? Eu não contava com esse temporal, né? Porque eu falei no preview de ser um jogo pro Trey Lance construir a confiança, mas foi exatamente o contrário o que aconteceu, né? E acho que a comissão técnica do 49ers merece muita crítica. O Kyle Shanahan não chamou um jogo bom. Ele é um cara que a gente pensa nele como um excelente esquema tático, um cara que tem um leque gigantesco de chamadas no jogo terrestre, e você não consegue sustentar um jogo contra um time tão ruim quanto os Bears, sair só com 10 pontos, né? É muito frustrante, porque é um jogo que, assim, é um jogo que o time que corre com a bola melhor deveria ter vantagem, mas não foi o caso, né? Até tiveram bons números correndo com a bola, né? Ali ajudados principalmente pelo Deebo Samuel, que teve uma corrida longa de 27 jardas, mas é muito frustrante pro torcedor do 49ers que pensa que nessa situação eles vão poder contar com o Kyle Shanahan e não puderam contar, né? Eles perderam o Elijah Mitchell, o running back, ele machucado acho que foi no segundo tempo já, no final do primeiro tempo talvez, mas não justifica nada. O Trey Lance lançou uma interceptação que o 49ers soltou um comunicado de imprensa ali, né, um release, falando, o Trey Lance vai com a bola naquele lugar. E aí o Eddie Jackson conseguiu a interceptação. Se tem uma corrida ali entre Trey Lance e Jimmy Garoppolo, quando que o 49ers vai ali olhar para o Jimmy Garoppolo, essa distância realmente diminuiu. Mas também não dá para colocar toda a culpa no Trey Lance. A defesa do 49ers não tem nada a ver com o Trey Lance.
E ela foi muito mal no segundo tempo, né? Teve ali uma recepção de 51 jardas do Dante Pérez, né? Em pleno 2022. Que ele basicamente não tinha ninguém do lado direito da defesa do 49ers, né? E várias vezes eles perderam o Justin Fields ali no segundo tempo, que todo mundo sabe que o Justin Fields é um bom atleta, ele consegue correr com a bola, né? E pra encerrar aí a cereja no bolo, o Sunday, no caso, né? Cereja no bolo, muitas faltas dos 49ers. Foram 12 faltas para 99 jardas contra 3 faltas para 24 jardas dos Bears. E mostra um time dos Bears mais disciplinado, com um head coach que não é o Matt Nagy, que já é um upgrade, o Matt Eberflus, né, que fez um bom trabalho nesse domingo, mas muitas críticas merecidas ao 49ers que a gente vai ouvir nessa semana. O Kyle Shanahan, e assim, eu sempre fui um cara que defendia o Kyle Shanahan, mas tá se tornando indefensável, né, porque isso acontece com muita frequência pra um cara que é tido como um dos 10 melhores head coaches da NFL. Outro ponto aqui pra gente encerrar, que não é legal, mas a gente tem que passar a informação pra você. O Cairo Santos errou 2 extra points, né? Ele chutou 3 extra points no jogo, converteu 1, errou 2, não teve nenhum outro field goal. Não foi um bom dia pra kickers brasileiros. Eu vou falar do Rodrigo Blankenship mais pra frente. Mas é isso, vitória do Chicago Bears, que anima, né? Injeta vida nessa temporada do Chicago Bears, que muita gente... Sim, muita gente. Quase todo mundo não esperava nada da equipe nessa temporada. E o 49ers começa em crise. Crise talvez seja forte, né? Mas tem justificativas plausíveis, né? A questão do gramado, jogo debaixo d'água e tudo mais. Mas também tem muitos dos erros que a gente já viu o 49ers cometer no passado, né? Então o Kyle Shanahan merece sim as críticas. Vamos passar agora para a vitória do Philadelphia Eagles para cima do Detroit Lions, 38-35. Infelizmente os Lions cobriram no final. Eu tinha uma aposta de Eagles menos 4,5 combinada com o A.J. Brown com mais de 67 jardas. Eu fiz lá no Bodog e os Lions com touchdown ali no final custaram o meu dinheiro. Então se você quer um incentivo para se tornar apoiador, eu perdi um dinheiro considerável nesse jogo. Mas um jogo que o Philadelphia Eagles atropelou ali. Atropelou talvez seja forte, mas foi muito bem nos 3 primeiros quartos. Mas tentou sentar um pouco na bola ali para gastar o relógio e viu o Detroit Lions voltar no jogo, né? Eles marcaram 21 pontos no segundo tempo. 2 touchdowns ali no último quarto. E o Philadelphia Eagles teve muito problema para parar o jogo terrestre, né? O DeAndre Swift teve 144 jardas, a equipe terminou com 181, né? O Detroit Lions, e era um problema do Philadelphia Eagles a defesa. Não conseguiram gerar quase nenhuma pressão no Jared Goff. E assim, você pode ter todas as críticas ao Jared Goff, mas quando ele tá atrás de uma linha ofensiva muito boa, como é a dos Lions, ele consegue produzir. Teve um jogo aceitável. 21 de 37 passes para 215 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Então, o Lions foi o time que a gente esperava. Um time que não ia conseguir parar ninguém, mas que ia ter um ataque razoável por causa da linha ofensiva. E foi exatamente isso que a gente viu, né? O Philadelphia Eagles, eu achei que a equipe tirou muito o pé do acelerador no segundo tempo, tentou ali só correr com a bola. Terminou com 216 jardas e 4 touchdowns, né? Um do Miles Sanders, um do Jalen Hurts, um do Kenneth Gainwell e um do Boston Scott. O A.J. Brown foi fenomenal. 10 recepções para 155 jardas. Ele foi pro intervalo com 128 jardas, né? No primeiro tempo, os Eagles tiveram 189 jardas aéreas. 128 foram pro A.J. Brown. No segundo tempo, os Lions conseguiram focar mais ali em parar o A.J. Brown. E somado ali os Eagles esfriando, eles conseguiram transformar num jogo. Mas, assim, não dá pra ter vitória moral pra um time já no segundo ano do trabalho, né? Mas foi uma vitóriazinha moral, sim, do Detroit Lions. É um time que mostrou luta, é um time que cobriu ali o handicap, né? Que eles fizeram muito isso na temporada passada. Mas, assim, a gente espera mais do Philadelphia Eagles do que a gente viu.
E o Detroit Lions vai vencer alguns jogos e tal. O Philadelphia Eagles projeta como um dos melhores times da conferência, né? Então vamos ver como é que eles vão se portar contra outros times. Eu gostei no final do Philadelphia Eagles indo pra conversão de quarta descida ali. Era uma quarta pra uma jarda. Deixa eu ver o play-by-play aqui pra passar direitinho pra vocês. Se não foi. Quarta pra uma jarda na linha de 39 do campo de ataque. E ao invés de ir pro punch, como a maioria dos head coaches iriam, o Philadelphia Eagles chamou ali a conversão. O Jalen Hurts foi pro sneak, conseguiram a primeira descida e mataram o jogo, né? Porque ali você devolve a bola pros Lions, eles iam ter um minuto, e quem sabe o que poderia acontecer, mas eles garantiram a vitória. Uma decisão bem inteligente do Philadelphia Eagles. Vamos passar agora para o Washington Commanders contra o Jacksonville Jaguars. Os Commanders receberam os Jaguars e venceram de virada por 28-22. Um jogo que foi bem a experiência Carson Wentz, né? Ele cometeu turnovers e fez jogadas boas, fez jogadas péssimas, mas no fim ele conseguiu um touchdown, passe longo pro Terry McLaurin de 49 jardas. Eles não conseguiram a conversão de 2 pontos. Depois teve um passe de 24 jardas do Carson Wentz pro Jahan Dotson, o calouro, que segundo o serviço de analytics da Amazon, foi o passe mais difícil completado na rodada. E os Commanders venceram os Jaguars de virada 28-22. Um time dos Jaguars que eu achei que deu alguns sinais positivos. Acho que dá pra chamar de sinais positivos. Começou ali a partida. Eles chegaram ali na Red Zone. Acho que foi na primeira ida deles a Red Zone. E o Trevor Lawrence deu 2 passes ruins ali em seguida, que eles poderiam ter saído na frente. E aí no segundo tempo teve 2 drops seguidos do Zay Jones e do Travis Etienne na Red Zone. Então claramente são 2 times que ainda têm problemas, né? Os Jaguars conseguiram jardas, conseguiram mover a bola, né? Eles terminaram o jogo com, deixa eu ver aqui, 7 jardas a menos que o Washington, né? 383-390. Mas os problemas na Red Zone que custaram aí ao Jacksonville Jaguars, e é um time em construção. Eu vou usar muito a palavra construção no podcast de hoje, porque é verdade, os times estão em construção, principalmente esses com muitos reforços, head coach novo e tudo mais. O rookie dele jogou muito bem, o Trevon Walker, a primeira escolha geral. Puxar a sardinha aqui pra mim, foi meu palpite pra Defensive Rookie of the Year. Ele começou com um sack e com uma interceptação. Ele interceptou o Wentz e teve uma interceptação lançada num screen pass. O Wentz é craque, né? É o GOAT, maior de todos os tempos, lançando interceptação em screen. Mas, como eu falei, foi a experiência Carson Wentz. Ele teve 2 interceptações, algumas jogadas inexplicáveis, mas 4 passos para touchdown, 313 jardas. Ele vai ganhar alguns jogos para você, mas vai perder alguns jogos para você também. Assim como ele perdeu pro Jacksonville Jaguars na última rodada da temporada passada, que os Colts só precisavam da vitória para chegar aos playoffs. E o Carson Wentz perdeu aquele jogo pros Colts. Aqui ele consegue se vingar não só dos Jaguars, mas do Doug Peterson, que, segundo a imprensa, eles não se davam muito bem no fim do trabalho do Doug Peterson ali no Philadelphia Eagles. Acho que dá pra acreditar aí nesse boato, porque o Doug Peterson botou ele no banco, né, pro Jalen Hurts. Mas o Commanders, mesmo sem o Chase Young, gerou muita pressão. Foram 15 pressões ali pelo trio ali da linha defensiva dos Commanders, né? Jonathan Allen, Montez Sweat e Darren Payne. 3 sacks também. E entre os recebedores, o Antonio Gibson foi muito bem como recebedor. O Curtis Samuel jogou bem também, foram 8 recepções. E o Terry McLaurin estava, assim, bem controlado pela defesa dos Jaguars até conseguir o touchdown ali de 49 jardas. Mas alguns bons sinais, assim, pro Jacksonville Jaguars. Eu achei que o Trevor Lawrence... Assim, dá pra ver o que fez o Trevor Lawrence ser a primeira escolha geral do draft, né? Mas ainda há trabalho pela frente. Eu achei que o Travis Etienne não foi bem, alguns drops, e ele acabou perdendo espaço no backfield pro James Robinson, né? Que correu 11 vezes para 66 jardas. O Travis Etienne foi usado muito mais como recebedor. Christian Kirk teve um jogo muito bom, 6 recepções, 117 jardas. Mas o Commanders consegue uma vitória aí que
numa divisão que promete ser muito apertada, qualquer vitória aí importa mesmo sendo fora de conferência. E o Jacksonville Jaguars tem trabalho pela frente. Vamos concluir dessa forma. Baltimore Ravens 24, New York Jets 9. Jogo em Nova York, não tinha Zach Wilson, não tinha Dwayne Brown. Joe Flacco tentou 59 passes em pleno 2022. Então você sabe que boas coisas não aconteceram. Os Ravens que não tiveram o Ronnie Stanley como left tackle, e o substituto dele rompeu o tendão de Aquiles, o John James. Então, claramente era um jogo que os Ravens não iriam forçar o jogo, né? Não iriam forçar nada. É ali sair com a vitória, um estádio, um gramado que o pessoal se machuca muito. Eu achei que o Lamar Jackson foi bem como passador, apesar dele ter lançado uma interceptação. Teve um touchdown longo pro Rashad Bateman de 55 jardas. A equipe não correu bem com a bola, mas quando você não tem o seu left tackle para começar o jogo, e aí o reserva do left tackle rompe o tendão de Aquiles, é complicado, né? Mas era um jogo que logo de cara a gente sabia que os Ravens eles não iam mostrar muita coisa, né? Porque era um adversário inferior, totalmente lesionado. E aí o próprio Ravens começa a se lesionar, eles iam tirar o pé do acelerador, eles controlaram o jogo todo. O New York Jets Sim, diga algo positivo sobre o New York Jets, Gabriel. Michael Carter correu bem com a bola. Joe Flacco não morreu depois de tentar 59 passes. A defesa segurou bem as pontas. Acho que esse é o ponto mesmo, né? E segurou o jogo terrestre dos Ravens. Os Ravens terminaram com 63 jardas só, 21 carregadas. Dali exatamente 3 jardas por carregada. Eles conseguiram limitar bastante o Lamar, que terminou com 17 jardas apenas. Tiveram bastante disciplina, né? E acho que é um ponto positivo para os Jets, né? Porque a gente precisava ver uma evolução dessa defesa, porque o Robert Saleh é um cara de defesa, né? O head coach do New York Jets. E nesse primeiro jogo a gente viu, mesmo com as ressalvas de que os Ravens claramente tiraram o pé, mas esse time não vai a lugar nenhum com o Joe Flacco, né? E a gente não sabe se vai a lugar algum com o Zach Wilson. Mas pelo menos quando o Zach Wilson entra em campo, o torcedor dos Jets pode sonhar. De repente ele é o cara, de repente ele começa a jogar bem e tal. Mas é um começo de temporada bem, assim, bem broxante pro New York Jets, né? Porque você não vai a lugar nenhum com o Joe Flacco. E aí você vai fazer o quê? Tem que jogar os jogos de qualquer jeito. Vamos agora para um jogo que começou muito mal, quase não aparecia no Red Zone, e acabou tendo um final bem emocionante, que foi o Cleveland Browns vencendo o Carolina Panthers por 26-24, que ia ser a vingança de Baker Mayfield, mas acabou não sendo. O ataque dos Panthers demorou muito para engatou no último quarto apenas. Ben McAdoo é o coordenador ofensivo, né? O que vocês vão esperar? Os Panthers até conseguiram virar o jogo ali num field goal, né? Mas os Browns acabaram virando de volta, né? Com um field goal de 58 jardas numa semana que os kickers foram horríveis. O único kicker bom jogou contra o Carolina Panthers, né? O rookie até do Cleveland Browns, né? O Cade York acertou 4 chutes, inclusive esse da vitória de 58 jardas. O Cleveland Browns não tem ataque aéreo. O Jacob Brissett não tem condição. A equipe correu bem com a bola, teve 217 jardas e mostra que é aquela coisa, vamos controlar o relógio, não sei o que. Você teve 39 carregadas para 217 jardas e venceu por 2 pontos com um field goal no final, né? Então você precisa ter um ataque aéreo. E os Panthers tiveram apenas 54 jardas pelo chão, 19 carregadas. A defesa dos Browns jogou muito bem. E foi só no final ali do jogo, no último quarto, que o Baker Mayfield começou a mover a bola. Teve um touchdown longo pro Robbie Anderson de 75 jardas e parecia que eles iam conseguir a vitória. O torcedor dos Panthers tá reclamando da chamada de roughing the passer, que deu a primeira descida pro Cleveland Browns na última campanha, mas eu vi ali de outros ângulos e tal, e realmente foi roughing the passer, porque o defensor bate com o capacete na cabeça do Jacob Brissett, né? Então quando tem esse contato, é marcado o roughing the passer mesmo, não tem jeito, é a regra. Mas é um jogo que Cleveland Browns sem Deshaun Watson não vai a lugar nenhum.
O Carolina Panthers, eu senti uma empolgação, o pessoal vendo os Panthers com olhos positivos, mas que me deixou totalmente confuso. Eu acho que é um time que tem um head coach muito ruim, né? Não tem jeito, né? Eu não confio no head coach da equipe, que é o Matt Rhule. Eu cortei aqui, que eu parei pra ver ali, o que eu não conseguia lembrar o nome, mas eu cortei na edição, vocês nem perceberam. Mas agora eu tô falando, então não devia nem ter editado. Mas eu não confio no Matt Rhule, não confio no Ben McAdoo, que é o coordenador ofensivo. A defesa jogou bem, acho que é um ponto positivo. O Brian Burns jogou muito bem, e tirando a falta ali no final. E eu achei que o Christian McCaffrey deu alguns sinais ali, né? Eu sei que ele não teve nenhuma jogada excepcionalmente longa, ele recuperou um fumble ali, que conseguiu uma corrida um pouquinho maior, né? Mas teve uma recepção para 21 jardas. Mas ele parecia ser mais ou menos o mesmo que o Christian McCaffrey. Eu acho que é um ponto positivo aí, tentando ver o copo meio cheio. A gente não viu o Laviska Shenault, mas enfim, é isso. Tem mais jogos pra gente falar. Vamos falar do empate agora. Encerrar esse... Eu rebaixei esse pra ser o último jogo, porque terminou o empate. Houston Texans 20, Indianapolis Colts 20. Os Colts com algumas das mesmas falhas da temporada passada. Frank Reich chamando um Wildcat numa quarta pra gol, que terminou em turnover on downs. Uma carga de trabalho absurda pra cima do Jonathan Taylor. Foram 31 carregadas, foram 10 no primeiro quarto, se eu não me engano. E teve uma interceptação lançada pro Matt Ryan, que, tirando essa interceptação, eu achei que ele sofreu um fumble também, né? Mas ele conseguiu mover a bola, né? Foram 352 jardas, mas o Carson Wentz teve jogos como esse na temporada passada, né? É claro que ele comete mais erros, esses jogos vão ser mais frequentes, mas não foi tão diferente de um jogo do Carson Wentz. Mas muitos erros mentais do Indianapolis Colts, por exemplo, eles alinharam com 10 jogadores para um field goal, e aí sofreram um delay of game. Eles conseguiram jogar ali no último quarto, empataram o jogo, foram pra prorrogação, ninguém conseguiu nada, e aí num dos lances, acho que o lance covarde da rodada, 4-3, 20 segundos pro fim do jogo, na prorrogação, meio campo ali, e os Texans vão pro punch. Assim, a decisão de ir pro punch te dá 0,00001% de chance de vencer o jogo. A sua única chance de vencer o jogo ali é se o cara sofre um fumble no punch. A única chance. Se você vai pra conversão de quarta descida, aumenta a sua chance de perder? Aumenta. Mas você tem chance de vencer o jogo, pelo menos. E um head coach tomar uma decisão que te tira a chance de vencer o jogo, com medo de perder, não é o head coach que eu quero ter. E a gente sabia dos problemas do Love Smith. Ele é um cara que 6 anos atrás saiu da NFL como um cara que estava defasado, e ele volta sendo o mesmo cara. O Houston Texans, o ataque foi bem. Créditos aí ao Pep Hamilton, né, que comanda o ataque da equipe. Teve algumas coisas meio malucas, né, tipo o Jeff Driscoll entrando para fazer o Wildcat, né, quarterback reserva. Ele nem é tão atlético assim, mas o Davis Mills teve bons números, 23 de 37, 240 jardas, 2 touchdowns. O Brandon Cooks foi muito bem. O O.J. Howard, que foi cortado pelos Bengals, teve 2 recepções, 2 para touchdown. O calouro sensação Damian Pierce acabou não aparecendo tão bem, foram 11 carregadas para 33 jardas. Mas era um jogo que, assim, se fosse uma luta de boxe, você vai dando round a round, os Texans foram um time melhor. Mas os Colts conseguiram ali um respiro no final, mas voltaram ali à inércia na prorrogação, e o Houston Texans basicamente desistiu de ter uma chance de vencer o jogo, né? Então, um jogo desse, quanto tempo merece nos nosso podcast? Acho que já é suficiente. Se eu não falasse torcedor dos Colts, claro, com razão iria reclamar. Faltou falar que o Rodrigo Blankenship custou a vitória aos Colts, né? Ele teve, com 2 minutos pro fim do jogo, um field goal de 42 jardas para chutar, e ele errou pelo lado, não foi nem por distância, foi pelo lado. A bola fez uma curva, deveria ter acertado esse chute, ainda mais no Energy Stadium, né, que é fechado, né? Então
kicker da NFL, um chute de 42 jardas, principalmente num estádio fechado, ele não pode errar. Não pode errar. E ele errou. Então, assim, mesmo com o que eu falei sobre os Texans terem sido o time melhor, os Colts poderiam ter vencido o jogo se o Blankenship acertasse o chute dele. Vamos passar para os jogos do segundo horário, começar pela vitória imponente do Minnesota Vikings para cima do Green Bay Packers, 23-7, grande jogo do Minnesota Vikings, grande jogo do Justin Jefferson, um excelente início para a era Kevin O'Connell, que é o novo head coach do Minnesota Vikings, era assistente do Sean McVay lá no Los Angeles Rams. Justin Jefferson foi usado de forma muito criativa, 9 recepções, 184 jardas, 2 touchdowns, e mudou da água para o vinho, né, em relação aos últimos anos do Mike Zimmer, um time moderno, movimentação para snap. Teve uma jogada que o Justin Jefferson acabou coberto pelo Preston Smith do Green Bay Packers, que é um edge rusher ali, porque ele se movimentou, foi pro slot e tal. Então, um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, os Vikings deram uma desacelerada, mas os Packers nunca ameaçaram de verdade, né? Em um jogo que a equipe foi muito mal no ataque, claro, ressalva importante. Os Packers estavam sem os seus 2 tackles e sem o Alan Lazard, que seria um dos principais wide receivers da equipe nesse domingo e será ao longo da temporada. Então, combina um Packers com um corpo de wide receivers muito limitado e a proteção comprometida sem os 2 tackles, né? 2 ótimos tackles. O Bakhtiari, principalmente, é um dos melhores left tackles da liga. O Aaron Rodgers acabou sacado 4 vezes, foi pressionado 33 vezes e a gente sabe que ele já tem uma tendênciazinha ali a não confiar em wide receivers calouros. Os wide receivers são ruins e o Aaron Rodgers não confia e os wide receivers não evoluem e o Aaron Rodgers perde a confiança e parece um ciclo vicioso, complicado de se sair, principalmente quando a sua cobertura ali da linha ofensiva não é boa. A equipe tentou correr com a bola, mas saiu atrás no placar muito, por 17 pontos, né, do intervalo. E aí você tem que abandonar um pouco o jogo terrestre. Até a equipe correu bem, né? Foram... Claro que os números são um pouco mascarados por uma corrida longa do Aaron Jones. Mas enquanto a equipe teve condições de correr com a bola, eu achei que a equipe teve um desempenho razoável. Mas não dá pra entrar em pânico. A gente viu o Packers ser atropelado pelo New Orleans Saints na semana 1 da temporada passada e a gente viu o resto da temporada. É um pouco diferente dessa vez porque são alguns dos problemas que a gente temia na off-season. A questão da linha ofensiva eu não tô tão preocupado, porque os 2 tackles vão voltar eventualmente, possivelmente já na próxima rodada, mas a questão dos recebedores, né? O Rodgers tem que confiar mais e eles têm que jogar melhor. Christian Watson, que foi o primeiro wide receiver que eles selecionaram no último draft, teve um dos piores drops da rodada e vai ser um dos piores drops da temporada quando a gente voltar pra assistir aos lances. E tem que ser muito melhor do que isso. Não pode ser o A.J. Dillon liderar a equipe em alvos. Ele teve 6 alvos, 5 passes para 46 jardas. Romeo Doubs, 4 recepções para 37. Robert Tonyan, 3 recepções para 36. Assim, o caminho, não tem outro caminho. Todo mundo tem que evoluir. E o Aaron Rodgers tem que dar possibilidade desse pessoal evoluir. Então, é preocupante sim. É preocupante sim. E quanto ao Minnesota Vikings, é um time que pode vencer essa divisão. É um time que tem muito mais talento no ataque do Green Bay Packers, mesmo considerando a posição de quarterback. Claro, o Kirk Cousins é inferior ao Aaron Rodgers. Muito inferior. Mas o resto do time todo do Vikings é melhor, principalmente com os desfalques dos Packers. E o Justin Jefferson tá em outro nível. E ele é o... Eu coloquei ele em terceiro no meu ranking de wide receivers na off-season. E com a ressalva de que ele teria grande chance de se tornar o número 1 durante a temporada. E foi o jogo de melhor wide receiver da NFL nesse domingo. O Dalvin Cook correu muito bem com a bola. Claro que ainda precisa... Nesse jogo até que não precisou, mas precisa de um alvo secundário. Defesa foi muito bem. Eu achei que o Harrison Smith parecia um pouco mais rejuvenescido. O Patrick Peterson, por outro lado, ele tá na reserva. O tanque dele tá na reserva de gasolina.
mas não foi exposto, né? Contra esse corpo de wide receivers dos Packers, não precisa de muito. O Zadarius Smith teve um sack ali que... importante pra ele, né? E jogador do Green Bay Packers. Mas uma vitória boa pro Minnesota Vikings, que dá uma moral pra temporada, que deixa esse time numa... assim... toda maratona começa com um passo, e o Minnesota Vikings deu o primeiro passo, e os Packers têm muita coisa pra resolver nesse time. Até acho que esse 23-7, eu não sei se traduz o domínio do Minnesota Vikings. Eu achei que foi um jogo que acho que voltou alguns dos erros, e o Sean McVay é culpado disso, de querer sentar na bola, e então o discípulo dele também seria. Mas eu achei que o Vikings claramente foi o melhor time nesse domingo. Passar agora para Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Chargers venceram por 24-19. Os Raiders chegaram a esboçar uma reação ali no final, mas foram bastante atrapalhados pelo Derek Carr, lançou 3 interceptações, enquanto os Chargers foram bem atrapalhados pela lesão do Keenan Allen. Ele que sofreu uma lesão na coxa no final do primeiro tempo, não voltou pro jogo, e é um corpo de wide receivers do Chargers que não tem profundidade para sobreviver a uma lesão, ainda mais no melhor wide receiver da equipe, que é o Keenan Allen, e isso prejudicou bastante a equipe. Eu achei que o Justin Herbert jogou muito bem. O Brandon Staley, que é o meu palpite para Head Coach of the Year, foi pro punch numa 4-1, que eu fiquei estarrecido como fã do Brandon Staley, da agressividade dele. Mas o ataque, eu achei que dentro do que foi o jogo, com a lesão do Keenan Allen, eu achei que no geral foi uma boa atuação. Eu achei que o Justin Herbert, principalmente no primeiro tempo, foi... assim, ele é fantástico. Eu acho que ele, o Josh Allen, o Patrick Mahomes, a combinação de talento deles com atributos físicos, coloca eles acima do resto da liga, considerando Tom Brady e Aaron Rodgers já estão na reta final. Do lado dos Raiders, boa estreia do Davante Adams, 10 para 141, um touchdown. Teve 17 alvos, então ele vai receber uma dose bem grande de alvos. Precisa envolver um pouco mais o Hunter Renfrow, mas não foi um bom jogo do Derek Carr, né? Só acertou 22 de 37 passes, 295 jardas, 2 touchdowns, 3 interceptações. Foi muito pressionado, essa linha ofensiva dos Raiders é muito ruim. Acho que o Joey Bosa fez um jogo muito bom. O Khalil Mack também. Khalil Mack, 3 sacks, fantástico. Contra o ex-time, né? A famosa lei do ex. Mas um ajuda o outro ali. O Joey Bosa, a presença do Joey Bosa ajuda o Khalil Mack e vice-versa. Um jogo que eu falei no preview que tinha cara de playoff, e quem sai vencedor é os Chargers. Aliás, toda semana, quarta-feira à noite eu posto, quinta-feira de manhã, preview da rodada, passa por todos os jogos, nesse feed aqui, aberto ao público. Não deixe de escutar, se inscreva no podcast, liga as notificações para saber quando tiver episódio novo, não deixe de fazer isso. Vamos passar pro próximo jogo agora. Kansas City Chiefs atropelou o Arizona Cardinals, 44-21. Se vai fazer falta o Tyreek Hill, não apareceu nesse jogo. Patrick Mahomes foi perfeito, 30 de 39, 360 jardas, 5 touchdowns. Os Cardinals não encostaram nele, a defesa dos Cardinals é muito ruim. Pior ainda sem o J.J. Watt não jogou. O Patrick Mahomes distribuiu muito bem a bola. Foram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores que a bola foi na direção dele pelo menos uma vez na partida. E esse era o ponto. Você não paga 30 milhões de dólares no Tyreek Hill e você substitui ele no agregado. E pelo menos... assim, Cardinals eu não acredito que vai ser um time competitivo. Então eu não sei o quanto que vai dar pra usar de parâmetro. Mas o plano funcionou nessa semana 1. Travis Kelce, 8 recepções, 121 jardas, 1 touchdown. Juju Smith-Schuster, 6 recepções, 79 jardas. Clyde Edwards-Helaire teve 2 passes para touchdown recebido. A equipe correu bem com a bola, 128 jardas. A defesa foi muito bem também, né? E aí volta aquela ressalva. A gente não... Esse time do Cardinals pode ser um desastre. Pode ser um time de 4 vitórias nessa temporada.
mas eu achei que o Chris Jones jogou muito bem, principalmente no começo. A secundária segurou bem as pontas. Um grande jogo, uma grande estreia pro Kansas City Chiefs. Se alguém tinha medo ali do que seria os Chiefs nessa temporada, se ia cair de rendimento e tal, o primeiro passo foi muito bem dado. Ótimo sinal positivo aí pra torcida dos Chiefs. Do lado do Arizona Cardinals, problemas. É um time que estava totalmente fora ali de classe, né? Nenhuma condição de competir contra o Kansas City Chiefs. Uma atuação bem feia do Arizona Cardinals, que ficou menos feia com 14 pontos ali no último quarto. A equipe já não tem o DeAndre Hopkins pela suspensão do doping. Rondale Moore não jogou, e esse corpo de receivers aí ficou... Sim, com o Rondale Moore seria péssimo, sem o Rondale Moore fica pior ainda. Você tem o Greg Dortch liderando a equipe em alvos, o AJ Green não tem mais nenhuma condição. O Marquise Brown eu acho que é um bom cara assim, de complemento, de esticar o campo, nada mais do que isso. E eles pagaram uma escolha de terceira rodada pra eles. O Zach Ertz, bem questionável nessa altura da carreira. E a defesa horrorosa, né? Erraram muitas escolhas no draft. Aí você depende do J.J. Watt. Em 2022, ser o J.J. Watt, ele já não joga nessa semana 1. Então, sim, um atropelo. Sim, 44-21 ainda parece que ficou barato pro que foi o jogo. Realmente um atropelo do Kansas City Chiefs. Eu tenho um convidado pra falar sobre o jogo do New York Giants, mas eu não combinei com ele. Eu vou ligar pra ele agora. Vamos ver se ele atender, ele será o convidado. Que ele tava empolgado no Twitter também, assim como eu. Não combinei com ele. Felipe Lawrence, você está ao vivo no podcast Cara do Esporte. Ao vivo não, gravado. Temos head coach. Temos head coach, finalmente. Cara que, gostei muito de como o Giants voltou nesse segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem ruim. O time tava meio descombulado, o ataque tava meio fora do comum, né? Eu acho que tava meio se acostumando ainda com o que o Brian Daboll tava pedindo, mas no segundo tempo eles conseguiram se encontrar bem. E só com o Barkley voltou muito bem no segundo tempo. A defesa, que tem bastantes buracos, conseguiu parar bem o ataque do Titans na medida possível, na medida das limitações. Mas o que eu gostei mesmo foi das decisões do Brian Daboll. Primeiro ele deu aquela chamada, aquela cobrada no Daniel Jones depois da interceptação, que acho que foi muito bom, porque acho que o Daniel Jones nunca foi cobrado assim publicamente. Acho que é bom para ele, até para crescer como jogador. E a conversão de 2 pontos, né? Que era uma situação que inimaginável pro Giants nos últimos 10 anos. Até antes, acho que Newton Coughlin faria isso. Então acho que é uma situação que é completamente inédita na história do Giants. Eu nunca fiquei tão feliz com um técnico dos Giants desde o Tom Coughlin. E mesmo assim, desde o Tom Coughlin, alguns anos antes dele deixar o cargo, né? Porque foi, assim, você tocou num ponto bem certo. O fato do Brian Daboll ir lá colocar o dedo na cara do Daniel Jones mostra como mudou completamente a franquia. E uma franquia que era covarde nos últimos anos, completamente covarde. E não era só o Joe Judge, não, antes do Joe Judge também. Mas agora você tem um head coach ousado e a sorte favorece os destemidos, né? Porque você tem... Foi o que até eu expliquei no Twitter. Teve alguém falando assim, se a conversão não tivesse acertado, aí a decisão seria péssima. Não, porque você tem uma porcentagem maior de chance de você converter aquela quarta descida do que depois você ganhar o cara coroa, né? Porque é o que vai definir a maior parte das prorrogações, né? Então eu tô muito feliz. Exatamente. E, assim, a única coisa, copo meio vazio, não dá nem pra chamar de meio vazio, porque é 1% vazio. Ter um head coach tão bom quanto o Brian Daboll, eu acho que vai custar a gente uma chance no CJ Stroud ou Bryce Young. Eu não sei, porque o time é limitado. Então eu acho que tem muita coisa do Tennessee Titans que não deve ser tão bom quanto foi nas últimas temporadas. Algo que a gente falou até no podcast, né, de previsões. Então acho que o Titans mostrou alguns sinais de limitação. Acho que o Ryan Tannehill é um quarterback bem limitado. Sem o A.J. Brown ele ficou mais limitado ainda. O Treylon Burks não apareceu hoje, né? Não teve nenhum impacto no jogo. Tanto que os touchdowns foram feitos pelo Damian Lillard, que aproveitou o espaço do que os linebackers do Giants estavam, né? Que foi a grande limitação do Giants nesse jogo foi na defesa, foram os linebackers, né? Tá sem o Aziz Ojulari, tá sem o
Kayvon Thibodeau, então teve que depender do que estava lá no elenco, e não é um elenco bom, então abriu um espaço. Então acho que você tem uma limitação de elenco que o Tennessee Titans ele não conseguiu aproveitar, acho que muito por conta das limitações do seu próprio elenco. Acho que é um time que vai dar uma regressão, é um time que vai ter certas dificuldades, e esse jogo que foi bem difícil contra o Giants, né, mostra um pouco isso, das dificuldades que o Titans vai ter ao longo da temporada. Não significa muita coisa em termos de sucesso coletivo do New York Giants. Exato. Na temporada. O Tennessee Titans é um péssimo time quer dizer, um péssimo time talvez seja exagerado, né? Mas não é um time que eu projetava como um time muito bom, um time que deu um passo atrás para tentar dar 2 passos à frente. A gente falou sobre isso no off-season, mas é um time muito limitado, né? Tanto na defesa até que não, mas no ataque. E o Giants, assim, eu tava analisando aqui titular por titular, né? Não tem muitos titulares na defesa dos Giants que jogariam na maior parte dos times, né? Seriam reservas, principalmente quando como você falou, né? Não tinha o Ojulari nem o Thibodeau, né? Então, essa é uma vitória mais de simbolismo, né? De você ter um head coach... Nova era. Que você pode confiar que ele vai tomar as decisões corretas, né? Vai fazer o que vai maximizar as suas chances de vitória. E o Saquon Barkley ter jogado bem também, eu acho que é um bom sinal. Assim, se não for... Eu sei que você gosta muito do Saquon Barkley porque ele é jogador de Penn State, mas se não significar o contrato de $12 milhões para ele no off-season, o Saquon Barkley voltar a jogar bem é um bom sinal também. Acho que o bom sinal é ele jogar bem. Se ele continuar nessa toada de jogar bem, acho que ele vira até moeda de troca antes da semana 8. Pode até para algum time que precise muito de um running back que esteja brigando para chegar nos playoffs, para ir para o Super Bowl, que seja. Precisa de um running back de qualidade. Se o Saquon conseguir continuar nessa subida durante as próximas semanas, ele pode até virar uma moeda de troca, porque pode ser uma peça temporária para algum time que já esteja mais perto do título. E mesmo se não for trocado, eu imagino que o Giants não vai renovar o contrato dele. Não acho que é muito a cara do Joe Schoen como general manager, como ele... Porque ele segue muito o que o Bills faz, e o Bills não aposta muito em running backs de contratos longos, né, de altos contratos. Eles apostam mais em volume de produção de vários jogadores. Então acho que acho que não muda a tendência. Acho que, não sei que aconteça alguma coisa muito surreal, acho que é o último ano do Saquon no Giants, mas torço para ele dar certo, porque ele merece um contrato legal, merece ter uma carreira longa na NFL. Só não seja em Nova York por muito dinheiro. O meu medo é chegar o John Mara e falar, não, a gente escolheu com ele segunda escolha geral e eu quero que você dê um contrato pra ele. Mas eu também não acredito que vai acontecer. Mas pra encerrar, Tennessee Titans, eu não era um time que eu tinha uma expectativa muito boa. E claro que semana 1, né? Semana 1 sempre tem jogos malucos que no resto da temporada a gente olha pra trás, porra, como que isso aconteceu? Mas eu gosto da off-season dos Titans no termo de eles reconhecerem que eles jogaram acima do que deveriam nos últimos anos e era hora de dar um pequeno passo para trás, e claramente não é o ano deles, é um time limitado, é um time menos talentoso que os Giants. Eu não deveria ter perdido para os Giants, principalmente jogando em casa, mas também foi um jogo que foi decidido ali no final com um field goal errado no último segundo, né? Então também não significa que um time é ótimo e o outro time é horroroso. Muitos jogos na NFL é aleatoriedade. Felipe, muito obrigado aqui. Eu não combinei com o Felipe, eu liguei pra ele do nada e... Eu estava fazendo minha janta. Eu sabia que ele ia estar empolgado, eu vi o Twitter dele, vi que ele estava empolgado, então resolvi ligar. Muito obrigado, hein? Valeu, Gabriel. Valeu, Felipe. Vamos encerrar aqui a parte 1 do podcast Cara dos Esportes. Parte 2 aqui nesse feed também, falando do Sunday Night Football e de vários outros assuntos importantes da rodada. Então não deixem de escutar. Até lá. Fala, pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes pós-rodada. Se você ainda não escutou a primeira parte, já está disponível no feed, volta lá e escuta. Depois você vem escutar aqui a segunda parte. Aqui a gente vai falar sobre o Sunday Night Football, a vitória do Tampa Bay Buccaneers para cima dos Cowboys. Vamos olhar já para a próxima rodada, fazer um mini preview da próxima rodada, falar de algumas das notícias mais importantes também que saíram desse domingo. Então é isso, vai lá, volta, escuta, depois vem pra cá e escuta a segunda parte. Bem, vamos começar pelo Sunday Night Football. Tampa Bay Buccaneers derrotou o Dallas Cowboys, um jogo em que o Tampa Bay Buccaneers controlou a partida,
E o Dallas Cowboys teve um ataque completamente inepto, né? E era algo que se projetava, algumas pessoas menos otimistas em relação ao Dallas Cowboys projetavam, que é um time que perdeu muito talento. E nesse jogo mostrou. A linha ofensiva foi mal, Dak Prescott foi pressionado, a equipe não correu bem com a bola, e nenhum wide receiver apareceu, basicamente, né? Só o Noah Brown, que teve 5 recepções para 68 jardas, o Dalton Schultz também teve 6 recepções, mas o cara que deveria aparecer era o CeeDee Lamb. E ele teve 11 alvos e terminou com 2 recepções para 29 jardas. Você ter 11 alvos e terminar com 29 jardas é difícil fazer na NFL, porque 11 alvos é muita coisa. E não funcionou. Não funcionou a conexão entre Dak Prescott e CeeDee Lamb. O Dak Prescott ainda deixou o jogo no finalzinho ali com uma lesão na mão direita. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. O status dele para a semana 2. Mas mesmo a minha expectativa não era muito alta pro Dallas Cowboys e ainda assim ficou abaixo. Mas vamos começar pelo time que venceu o jogo, o Tampa Bay Buccaneers, que também não foi assim, fogos de artifício no ataque. Certamente não foi. Claro que o Chris Godwin deixou a partida ali em determinado momento. O Julio Jones também deixou a partida e voltou. O Mike Evans teve um drive que ele também ficou... O drive final do primeiro tempo que ele ficou fora, mas jogou bem. 5 recepções, 71 jardas e 1 touchdown. Mas foi uma partida que a equipe esteve sob controle. Correu bastante com a bola. Leonard Fournette teve 127 jardas. A equipe terminou com 153. E pelo menos nessa semana 1 é um ataque diferente do ataque do Bruce Arians. É um ataque mais conservador. É um ataque que correu mais com a bola. E soube arriscar os passes longos. No Bruce Arians a gente via o Tom Brady tentando muitos passes longos. E muitos passes longos rápido. Né? Não era aquela coisa que ele ficava 3, 4 segundos dançando no pocket. Saía a bola longa. Aqui a gente viu o Tom Brady arriscando com menos frequência. Teve um passe longo pro Julio Jones, por exemplo, que o Julio Jones fez uma grande recepção, mas em geral a gente viu um Tom Brady mais conservador, né? E assim, quem me conhece sabe que eu gosto mais de um ataque mais ousado. Só que você também tem que levar em conta o adversário. E o adversário também não assustou em nenhum momento. Os Bucks foram vencendo pro intervalo por 12-3. Depois fizeram touchdown o Tampa Bay Buccaneers, né, no terceiro quarto. Apesar do placar nunca ter sido assim 3 posses de bola, 20 pontos, 30 pontos, o tempo todo o Buccaneers controlou a partida, né? E a defesa dos Cowboys foi totalmente empurrada pela linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers. E a gente se perguntava como é que seria essa linha ofensiva dos Bucks com o interior todo novo. E o primeiro teste foi ótimo. Pelo interior nada passou, a equipe bloqueou muito bem. O único defensor do Cowboys que realmente apareceu foi o Micah Parsons, que é um cara fantástico. Foram 2 sacks. Teve um sack ali. Do segundo já foi depois da lesão do Donovan Smith para cima do left tackle reserva da equipe. Algo para ficar de olho. Donovan Smith deixou a partida lesionado e tudo bem. Contra os Cowboys você foi muito bem, o grupo, né, como um todo. Mas aí perdeu o left tackle e já é outra coisa, né? É outro cara pra gente ficar de olho. O Micah Parsons é fantástico, né? Eu tô muito curioso para ver o número de snaps dele, né? Porque o alinhamento. Porque a impressão que deu é que ele se alinhou em tudo quanto é lugar, né? E ele conseguiu um sack trabalhando contra o Tristan Wirfs, que é um dos melhores right tackles da NFL. Depois aí foi o do outro lado contra o reserva do Donovan Smith. Ele é fantástico. Eu gostaria de ver ele em tempo integral como edge rusher. Mas foi só ele que apareceu da defesa. Tudo bem, teve a interceptação, que foi uma boa jogada do Donovan Wilson, mas foi um passe que o Tom Brady claramente não viu do defensor do Dallas Cowboys. Foi um passe muito ruim, que a gente não tá acostumado a ver o Tom Brady fazer. Mas eu não gostei nada da defesa dos Cowboys, né? E eu falo isso porque todo mundo sabia que o ataque dos Cowboys ia piorar. Perdeu o Lyle Collins, perdeu agora o Tyron Smith por lesão, perdeu o Conor Williams,
Perdeu o o Amari Cooper. Perdeu o Cedric Wilson. Seria um ataque pior. E a gente esperava que a defesa mantivesse o mesmo nível alto da temporada passada, né? Ou de repente até melhorasse, mas eu sei que cedeu apenas 19 pontos, então não é que foi uma atuação desastrosa, mas faltou jogadas de impacto, né? Faltou um pouco mais ali de parar o jogo terrestre. O Tampa Bay Buccaneers teve 100 jardas a mais no total do jogo. Claro que, assim, a gente tem que passar por tudo aqui, né? Principalmente o jogo da noite, que dá pra você parar e assistir ele sozinho. Mas o problema mesmo é o ataque. O ataque, Dak Prescott foi muito mal. Foi um jogo muito, muito ruim do Dak Prescott. E é muito alarmante o CeeDee Lamb terminar com 29 jardas em 11 alvos. Não pra me repetir aqui, mas o CeeDee Lamb, pra esse ataque ter qualquer chance, ele tem que ter 1.500 jardas nessa temporada. 1.500 jardas, 15 touchdowns, 12 touchdowns. Algo do tipo, algo maluco assim. Não dá pra sobreviver se o CeeDee Lamb não virar um dos melhores wide receivers da NFL. E é isso que a gente viu na semana 1. Ele não jogou como tal, né? Ele precisa... Claro, tem 16 jogos ainda pela frente. Mas o primeiro exemplo não animou. Defesa do Las Vegas Raiders. Não sei de onde eu tirei Las Vegas Raiders. Do Tampa Bay Buccaneers. Tá tarde, gente. Quase 1h da manhã aqui. Do Tampa Bay Buccaneers contra o jogo terrestre continua fantástica. A chegada do Akiem Hicks só ajudou. Shaq Barrett jogou muito bem, né? E o Joe Tyron Shoyinka é o cara que eu gosto muito. Ele é muito esforçado, né? E a secundária dos Bucks também foi fantástica. Então, grande atuação da defesa do Tampa Bay Buccaneers. Ataque jogou pro gasto. Dallas Cowboys, defesa jogou mal. Poderia ter jogado melhor, mas não foi. Péssima. E o ataque foi desastroso. Acho difícil encontrar um ataque que jogou pior nessa semana 1 da NFL. Até abrir aqui de novo todos os resultados pra ver se tem alguém que eu tô... O ataque dos Rams jogou bem mal na quinta-feira, né? O ataque dos 49ers também não foi nada... Patriots, talvez. Packers, talvez. Mas eu acho que o ataque do Dallas Cowboys foi o pior da semana 1 mesmo. Bem, é isso. Esse foi o Sunday Night Football. O que eu quero fazer é um negócio diferente agora com vocês durante a temporada, né? E ter essa segunda parte é uma questão de logística. Vocês já devem ter percebido que eu venho testando esse formato há algumas semanas, alguns meses já, mesmo no off-season. E eu gravo a primeira parte, depois eu gravo o Sunday Night Football. Então, pela minha logística, ter essas duas partes separadas me ajuda. Mas além de falar do Sunday Night Football, eu quero falar já da semana 2. E falar da semana 2 por quê? Porque é legal já projetar, a gente tá no calor aqui, já pensar na semana 2. E segundo, que pra quem aposta, tem o melhor valor que você encontra é logo depois do fim da outra rodada. Porque essas linhas vão mudar ao longo da semana. Então eu vou passar aqui as linhas do Bodog dos jogos. Alguns jogos não terão ainda disponíveis, né? Por questões de lesões e tal e tudo mais. Mas eu quero fazer um mini preview. Eu vou querer sempre fazer um mini preview aqui com vocês. Lembrando que, 2 pontos. Podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Eu já expliquei lá na parte 1. Então, não deixe de se tornar apoiador se você puder, para ter a melhor cobertura da NFL. E lembrar também que parceiro oficial de apostas aqui é o Bodog. Crie sua conta usando o meu link. E se você quiser mais um incentivo para criar a sua conta usando o meu link, quem fizer uma conta no Bodog a partir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira às 17 horas, eu vou sortear R$50 para depositar na conta de uma pessoa. Para concorrer, você cria sua conta usando o meu link, tá na descrição, e você tem que me mandar pelo WhatsApp o print do e-mail de boas-vindas, que aparece lá seu nome, bem-vindo, aparece normalmente bem-vindo fulano, bem-vindo Gabriel, que é o meu nome. Então me manda esse print lá no WhatsApp, o link tá na descrição do WhatsApp, o meu link do Bodog tá na descrição também, e aí eu vou sortear, a pessoa que for sorteada, eu vou depositar do meu dinheiro R$50 na conta da pessoa. Então crie sua conta no Bodog, é mais uma forma de ajudar o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar, além do programa de apoiadores. Então vamos passar por alguma das linhas da semana 2, começando quinta-feira, um grande jogo. Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, o jogo em Kansas City.
Um jogo que eu tô bem empolgado. Assim, o Chargers não soltou fogos de artifício, né, na semana 1, né, como eu falei na outra parte, mas eu achei que a equipe jogou bem, né, e vamos ver se o J.C. Jackson volta, vamos ver se o Keenan Allen joga, né, na próxima partida. É um jogo muito difícil, um confronto divisional, jogo em Kansas City. Os Chiefs são favoritos por 3,5 pontos, mas a linha já tá andando em direção aos Chargers, tá 1,87 pagando o Chargers mais 3,5. Vitória direta, Chiefs tá pagando 1,58, Chargers 2,45, total de pontos 54 pontos. Eu gosto do Chiefs 1,58, acho que é um bom valor, e eu sei que o handicap tá andando na direção dos Chargers, como eu falei, mas eu gostaria de pegar esse 1,58 da vitória dos Chiefs, porque o Chiefs foi fantástico, né? Assim, o Chiefs pegou um time que projeta como um dos piores da NFC, e os Chargers pegaram um time muito forte nos Raiders. Então tem essa diferença. Mas eu gostei muito dos Chiefs, eu pegaria esse 1,58. Provavelmente pegarei depois que a gente encerrar aqui o podcast. Vamos passar agora pro jogo de domingo já. Giants e Panthers. Giants em casa, favoritos contra os Panthers. Vitória dos Giants pagando 1,77, dos Panthers 2,10. Vamos ver como é que tá o handicap aqui. Giants menos 2,5. Eu teria um pé atrás com os Giants, porque o time do Tennessee Titans é fraco. E esse 2,5 basicamente caiu um pouco pra quem não aposta, né? Eu sei que não é só sobre a aposta que a gente tá falando aqui, né? Pra quem não aposta. Antigamente sempre se falou que a vantagem de campo valeria 3 pontos, e aí as qualidades do time, às vezes é mais de 3 pontos, às vezes menos de 3 pontos. Caiu essa vantagem do campo, né? Então, me parece que o pessoal vê como equilibrado, né, o confronto entre Panthers e Giants, e eu não acho que o time do Panthers seja tão diferente assim do time do Tennessee Titans. Nenhuma dessas linhas me apetece muito, total 42,5, Giants menos 2,5, tá pagando 1,77 pros Giants, 2,10 pros Panthers. Não me apetece muito esse jogo, não. Provavelmente não. Eu não gosto de apostar no Giants. Não aposto contra, deveria. Também não gosto de apostar a favor. Então é isso. Colts e Jaguars. Jogo em Jacksonville. Colts são favoritos por 1,50. Vitória dos Jaguars pagando 2,70. Total 45,5. Fiquei bem estarrecido com o que eu vi dos Colts pela maior parte da partida. Não gostei nada. Nada. Os Jaguars tiveram flashes ao longo do jogo, mas uma partida muito inconsistente. Acho que tem interessante esse Jaguars mais 4 aqui. Eu ainda acho que os Colts vencem, mas 4 pontos em casa pro Jacksonville Jaguars. Uma zebra, um underdog jogando em casa. Eu gosto desse Jaguars mais 4. Baltimore Ravens contra Miami Dolphins. Ravens favoritos. O jogo é em Baltimore, né? Então isso contribui bastante. Vitória dos Ravens pagando 1,51, dos Dolphins 2,65, Ravens menos 4, total 45,5. Gosto do Ravens. Claro que a saúde do Ronnie Stanley vai impactar bastante, mas eu acho que a percepção da vitória dos Dolphins é melhor do que realmente foi, né? Um time dos Patriots que cometeu muitos erros, uma interceptação que deveria ter sido falta e tudo mais. Gosto desse Ravens menos 4, gosto desse Ravens 1,51 pagando a vitória. Total de pontos, gosto. Provavelmente iria de under, mas vai depender do Ronnie Stanley. Mas com ou sem Ronnie Stanley, eu apostaria no Baltimore Ravens. Cleveland Browns contra New York Jets. O jogo é em Cleveland. O Jacoby Brissett é muito ruim. A equipe não conseguiu mover a bola pelo ar. Browns está pagando 1,37. Jets está pagando 3,20. Eu gosto desse Jets mais 6,5, 1,90. Foda é o Joe Flacco, né? Mas eu não gostei nada do que eu vi do Cleveland Browns também. A defesa é boa. Eu gosto desse total aqui, 42. Eu gosto do under. Mas eu provavelmente não apostaria nesse jogo. Mas se eu fosse apostar alguma coisa, se bota uma arma na minha cabeça, Gabriel, você é obrigado a apostar em Cleveland Browns e New York Jets da semana 2 da temporada 2022 da NFL, eu apostaria no Jets mais 6,5. Lembrando, se não ficou bem claro, todos esses números são no Bodog. Promoção tá rolando. Sua chance de
concorrer a R$50 aí e já apostar aqui nesses jogos. Lions e Commanders não tem linha, não sei por que não tem linha. Não sei se eu perdi alguma lesão desses dois times. Não sei por que não tem linha. Rams favorito contra os Falcons, 1,13 tá pagando a vitória dos Rams, 6-1 tá pagando dos Falcons, jogo em Los Angeles. Rams menos 11. Quando saiu do Rams e Bills, eu pensei assim, esse jogo tem a cara do jogo totalmente atípico e a gente vai conseguir pegar algum valor com os Rams na semana 2, né? Mas o Bodog já tá prevendo uma volta à forma dos Rams aqui, então não sou maluco o suficiente para apostar no Falcons, apesar de Falcons mais 11 pagando 1,90 é interessante, porque 11 pontos é bastante coisa para o Rams cobrir, mas eu não acho que tem muito valor aqui não. 49ers e Seahawks. Esse jogo é difícil porque a gente não viu ainda o Seahawks jogar no Monday Night Football no momento da gravação aqui. Não vou falar muito sobre esse jogo não, porque vai que eu falo para você apostar no Seahawks e o Seahawks é destroçado pelo 49ers. Se bem que o jeito que o 49ers jogou na semana 1, sei que o jogo é em São Francisco, tá pagando 4,20 agora. Se o Seahawks jogar bem contra o Broncos, essa linha vai despencar. Vou deixar no ar pra vocês. Raiders e Cardinals. Raiders 1,58 tá pagando a vitória lá no Bodog. Vitória dos Cardinals. Jogo em Las Vegas, tá pagando 2,45. Raiders menos 3,5 é o handicap. Total 51,5. Gosto desse Raiders menos 3,5. Acho que o Raiders é bem melhor do que o Arizona Cardinals. Iria forte nesse Raiders menos 3,5 aqui, pagando 1,90. Denver Broncos contra Houston Texans. O Broncos também não jogou ainda, né? Então, complicado de apostar. Tá pagando 5,20 a vitória dos Texans, 1,16 do Broncos. Aí fica complicado aqui. Vira um exercício de numerologia. Buffalo Bills contra Tennessee Titans. Acho que é o Sunday Night Football. Buffalo Bills tá pagando 1,25. O Tennessee Titans 4-1, jogo em Buffalo. 1,25 pro Bills, a vitória direta. É ótimo. Claro que você não vai ter um retorno muito grande. Você bota R$100 e você vai ganhar 25. Mas essas odds deveriam ser piores, né? E o handicap tá menos 9,5. Buffalo Bills gosto bastante também. Vai entrar muito dinheiro no Buffalo Bills, porque o Titans foi tenebroso contra os Giants e os Bills atropelaram no Thursday Night Football. Mas parece ter embutido um pouco nessas linhas uma possibilidade dos Bills não serem tudo isso que mostraram contra os Rams, né? E sempre é uma possibilidade. Mas eu gosto desse Bills menos 9,5. Assim que antes de eu postar o podcast, acho que eu vou apostar isso aqui lá no Bodog. Para encerrar o último jogo aqui que tem disponível, Philadelphia Eagles contra Minnesota Vikings. O jogo é na Filadélfia, os Eagles são favoritos por... Vamos ver quantos pontos. 3 pontos. Vitória dos Eagles pagando 1,66, dos Vikings 2,30. 3 pontos é aquilo que eu falei da vantagem de campo, né? Interessante. A linha já tá andando em direção dos Vikings, tanto que porque com handicap, o que eles fazem? Eles botam uma diferença de pontos que eles creem que é a diferença entre os times, aí pagam 1,90 para um lado e 1,90 para o outro, né? Fora do Brasil é a aposta mais popular. Só que aí quando começa a entrar muito dinheiro de um lado, aí vai caindo, né? Então tá entrando muito dinheiro nos Vikings, então já caiu de 1,90 para 1,83. E os Eagles só pagando 2. Eu gosto de Vikings... Vikings não, desculpa. Eu gosto de Eagles, vitória direta aqui, 1,66. Eu não acho que o Vikings é tão bom assim quanto pareceu contra o Green Bay Packers. Eu acho que é um bom time. E eu acho que o Philadelphia Eagles... O pessoal vai olhar o placar final de muitos pontos de garbage time dos Lions, de um time que tirou o pé do acelerador bem legal, e vão subestimar um pouco, mas eu apostaria nos Eagles aqui. Mas o Vikings é um time muito bom também. Assim, é um jogo que pode ser a final da NFC. Pelo que a gente viu na semana 1, a gente não esperava que ia ter grandes times na NFC, e na semana 1 nenhum se apresentou. Nenhum mesmo se apresentou. Buccaneers jogou pro gasto. Vocês ouviram meu WhatsApp aqui.
O Green Bay Packers, vocês viram, que eram os times que projetavam no top 3. Bucks jogou pro gasto, Packers jogou muito mal, Rams jogou muito mal. Aí você passa pro Philadelphia Eagles, que acho que era o 4º, basicamente, nesse ranking. Deixou o Lions chegar muito mais perto do que deveria. Mas aí eu acho que ainda dá pra colocar na conta de garbage time. Aí você fala do 49ers, esquece. Mas o 49ers você ainda pode botar na conta de um jogo debaixo de uma chuva torrencial. Aí você começa a falar de Vikings, Saints se recuperando no segundo tempo e tal. Então é uma conferência totalmente aberta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes. E sei que deve ter muita gente escutando pela primeira vez. E é um sentimento legal que nunca passa. Quando tinha pouco, muito, sei lá, fui crescer. Cada seguidor, cada ouvinte, o número vai aumentando, mas sempre é assim, você em algum momento você viu que existia esse podcast, viu no Twitter, viu sei lá onde, viu no seu aplicativo de podcast, e você resolveu dar uma chance e você escutou até o final e gostou e escuta agora regularmente, ou vai passar a escutar regularmente a partir de hoje. É uma felicidade muito grande, porque eu trabalho muito para esse podcast. Eu tô 100% do meu tempo pensando no podcast, como melhorar o podcast, como crescer o podcast. E o melhor feedback que eu posso ter é alguém escutar o podcast e recomendar para um amigo. E se você tiver condições de se tornar apoiador, você tiver interesse de apostar com responsabilidade, como um hobby, como diversão, se tornar apostador lá com o Bodog usando o meu link. E assim, claro que apoiar e fazer a conta no Bodog tem a questão financeira, né? Mas quando eu vejo as pessoas indicando o podcast, dando retweet e elogiando, deixando avaliação no Spotify, eu fico muito feliz porque, de novo, é muito trabalho envolvido nesse podcast. Não é um podcast de uma vez por semana que aparece ali de vez em quando, que tira férias de 5 meses. Tem um monte de podcast voltou agora em setembro. O meu ficou o tempo todo com múltiplos episódios por semana. Então, muito obrigado a todos que escutaram. Se você curtiu, deixa 5 estrelas no Spotify ou no seu aplicativo. Recomenda para os seus amigos. Se torne apoiador se puder. Faça sua conta no Bodog. Terça-feira à noite, podcast exclusivo para apoiadores. Quarta-feira à noite, preview da rodada. Domingo que vem estamos aqui novamente. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau!